queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Ele que é o Senhor da nossa vida e o Salvador da nossa alma. O meu nome é Rosemi Alves, sou serva do Senhor para toda a boa obra. Eu quero começar agradecendo a diretoria da EBD Canoas Norte, na pessoa da tia Diana, por essa honrosa oportunidade. Nós não nos achamos à altura, mas queremos, nesta noite, cumprimentá-los e compartilhar com os professores, com os irmãos, as irmãs encarregadas da parte do ensino, a nossa pré-aula da lição 9. Nós estamos trabalhando na revista A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E a lição de número 9 tem por título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. Eu anotei aqui a leitura de quarta-feira, o versículo de quarta-feira, que é Jó 28. E ele fala, a sabedoria requer ações práticas. Então é importante nós meditarmos, né, que como servos do Senhor, devemos viver a palavra, né? A gente não pode se contentar apenas com aquele conhecimento, porque a Bíblia diz que nós devemos ser não somente conhecedores, mas praticantes da palavra do Senhor. E então, como professores, como obreiros da casa do Senhor, a Bíblia também nos ensina que nós devemos não somente pregar o Evangelho, mas ensinar as pessoas a guardar o Evangelho. Então devemos ter muito cuidado hoje, né, com o relativismo, com o humanismo, né? Eu sempre tenho dito que a palavra do Senhor, ela é amor, ela traz Jesus, que ele é amor, mas ela é precisa ser pregada com unção, com autoridade. Essa palavra, esse pão, não é um pão para ser servido frio. E em Provérbios, quinta-feira fala de Provérbios 31:30, a pessoa temente a Deus recebe honra. E em Provérbios 9:10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então devemos meditar, não é? Porque às vezes nós temos um conhecimento, né, que ele não tem base. Tudo que nós devemos construir, né, para que seja estável, duradouro e aproveitável para Deus e venha a surgir efeito também, possa nos levar à salvação, deve ter base, né? Porque tudo tem que ser baseado em Jesus. O crente ele tem que edificar sobre bases. Então, não basta nós termos conhecimento, nós passarmos para as pessoas e as pessoas ficam olhando, ai, mas sabe os conceitos, sabe o conhecimento. Mas nós devemos ter esse conhecimento e deve ter baseado, né, no temor do Senhor, para que nós nunca fuja, né, da obediência, não se estribe no nosso próprio entendimento, mas continuemos sendo sujeitos, não é, à vontade do Senhor e praticando sempre aplicando. A primeira coisa é aplicar para nós aquilo que nós estudamos. Na introdução da revista, diz as narrativas da lição, diz as narrativas presentes nos livros de Josué e dos Crônicas apresentam a experiência de Israel com o seu Deus. Nos dilemas, conflitos, milagres, vêm provas do cuidado e da providência de Deus. Já a literatura poética e sapiensal aponta para a sabedoria e verdade divina. A motivação é necessário uma postura de submissão diante da mensagem da Bíblia. Amém? Então, dando continuidade, a nossa lição de número 9, na sua introdução, ela diz, a Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Exemplo, história, poesia e prosa. A definição da história. Histórias são narrativas que relatam acontecimentos. E no nosso caso, né, está relatando os acontecimentos do povo de Israel. A poesia tem uma formatação, uma estrutura a ser seguida, com versos, ritmos, e elas muitas vezes retratam o interior do poeta e despertam os nossos sentimentos. Já a prosa é a expressão natural da linguagem escrita ou falada. Lá no interior as pessoas falam muito assim, vamos tirar um dedo de prosa, quando eu vou prosear contigo, né? Eu vou conversar, vou te contar alguma coisa e você vai fazer o teu relato também. Também outro exemplo pode ser aquela resenha, né, que se faz em um mestrado. Nós, nessa oportunidade, queremos, junto com vocês, louvar a Deus, né,
pela Bíblia. Ela foi o primeiro livro impresso no mundo após a invenção do prelo, em 1452, em Mainz, na Alemanha, pelo tipógrafo Gutenberg. Então, ela foi o primeiro livro que foi impresso depois dessa invenção. E Deus vai usando, né? Ele usou na Alemanha, né, os seus servos para ter essa ideia, né, para que pudesse ser imprimido. Ele usou os chineses, né, que inventaram o papel. Diz que no século II, os chineses inventaram, então, o papel. Então, a Bíblia, ela nem sempre ela teve esse modelo que nós temos hoje, né? Esse livro que temos hoje em mãos de uma forma tão prática, né? Tão fácil para carregar. Mas a Bíblia, ela no começo, ela era em rolos de papiro. Então, papiro era aquela vegetação, né, que tinha na margem dos rios, e essa vegetação eles trabalhavam ela e transformavam em rolos, e nesses rolos eles iam, então, fazendo o relato daquilo que Deus os inspirava, daquilo que eles estavam vivendo com o Senhor, daquilo que seus pais lhe contavam. Então, nós devemos ter tanto zelo hoje pela palavra do Senhor, porque muitos perderam as suas vidas, deram a vida por causa da Bíblia. Muitos viveram a vida inteira em função, né, de escrever, de traduzi-las, né, em outros idiomas. Hoje nós vimos que os arqueólogos, os escavadores, eles têm lido, né, essa história que ficou escrita, e ela está debaixo dos escombros, ela está nas escavações. Muitos escreveram nas cavernas, muitos escreveram nas paredes dos seus presídios, né? Muitos não conseguiram escrever porque estavam com as suas mãos algemadas, os pés atados, e os seus escribas, eles ditaram para alguém, e esse então procurou escrever. Então veja o trabalho para conseguir a tinta naquele tempo tão difícil, tudo fabricado manualmente, não é a pena, para levar, né, em lugares difíceis, para carregar, para transportar aqueles pesados rolos, né? E o cuidado que se teve, né, que Deus teve, que colocou nas pessoas para que fossem guardados, né? Houve guerras, houve destruição do templo, enfim, mas a Bíblia está hoje nas nossas mãos, pelo zelo de Deus, para que você pudesse tê-la, não para brincar com ela, não para usar a palavra para seu benefício, mas para viver essa palavra, para conhecer Deus, porque a Bíblia, eu sempre digo, ela mostra para nós quem Deus é, e ela nos mostra também quem nós somos. Então, hoje, nesse progresso, né, no campo das invenções, nós temos as nossas Bíblias, né, pequenininhas, temos elas impressas, né, de formas modelos, temos até no celular, não é? Mas glorificamos ao nome do Senhor, porque, independente do modelo, né, ela é a inerrante e infalível palavra do Senhor Jesus. Então, dizem que nas sinagogas judaicas, eles ainda usam os rolos devido a ritos tradicionais. Então, esses rolos, eles ainda são usados. Inclusive, eles têm uma canetinha, uma haste, que eles chamam de yad, né, que é uma haste de ouro, né, com o formato de uma mão, e eles vão colocando, né, tanto zelo que eles têm pela palavra. Então, aquela haste, yad, eles vão lendo, né, com ela ali, né, e glorificando a Deus e louvando ao Senhor, né. Então, louvamos a Deus pelo seu Santo Espírito, que inspirou homens e mulheres para que escrevessem. A teoria correta da inspiração da Bíblia é chamada teoria da inspiração plenária ou verbal. Afirma que toda a Bíblia ela é igualmente inspirada, que homens santos escreveram com palavras do seu vocabulário, porém, sobre a influência do glorioso Espírito Santo. A inspiração plenária cessou ao ser escrito o último livro do Novo Testamento. Depois disso, nem os escritores ou outras pessoas podem ser chamados inspirados no mesmo sentido. O cânon do Antigo Testamento foi formado num espaço de 1000 a 1046 anos, de Moisés a Esdras. Moisés escreveu as primeiras palavras do Pentateuco por volta de 1491 a.C. E Esdras entrou, então, em cena no ano de 445 a.C. Os últimos a escrever foram Neemias e Malaquias. Porém, conforme escritos judaicos, foi ele, Esdras, que na qualidade de escriba e sacerdote, reuniu os rolos canônicos, encerrando, então, o seu tempo. Muito bem, Josué, no ano de 1445 a.C., escreveu e colocou perante o Senhor, conforme está relatado em Josué 24, 26. Então, veja que esses rolos, esses livros,
cada pessoa ia escrevendo e ia deixando um lugar especial. Era aquele compromisso, eles escreviam e deixavam perante o Senhor. Samuel, em 1095 a.C., ele que era juiz, profeta e sacerdote, escreveu e pôs aos pés do Senhor, perante o Senhor. Segundo está escrito em 1 Samuel 10:25. Certamente os rolos eram depositados na Arca do Concerto. Os estudiosos entendem isso, baseado no que está escrito em Êxodo 25:21 e Hebreus 9:4. Eu não estou lendo as referências por conta do tempo, mas os irmãos depois, se quiserem, pode ir lendo. Em Isaías, em 770 a.C., falava do livro do Senhor, segundo está registrado em Isaías, no capítulo 34 e no versículo 16. Moisés, então ele morre, né, com a morte de Moisés. Josué escreve, então, os últimos versículos, né, a última parte do livro de Deuteronômio. Na Bíblia hebraica, Josué era o primeiro livro dos profetas. Os gregos tradutores colocaram, então, na ordem cronológica. Na primeira onda de inspiração das Escrituras, ela aconteceu no tempo de Moisés e Josué. Vamos voltar um pouquinho, então, à história e narrativa. A história é narrativa. Os livros históricos pertencem a um gênero literário chamado gênero épico ou narrativo. Teve origem na antiguidade grega. Voltando, então, a falar em Josué, ele foi o sucessor de Moisés. E com Caleb, né, ele formou aquele grupo dos 12 espias que foram espiar a terra. O livro de Josué mostra a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. Narra a conquista israelita de Canaã, desde a invasão inicial, atravessando o Rio Jordão até a divisão final da terra. Deus decisivamente agia, conforme a promessa que fez a Abraão. Deus prometeu que eles viveriam em cidades que não construíram, que eles teriam campos, né, que eles não plantaram, que eles fariam colheitas de frutos que eles não cultivaram. Aleluia! Deuteronômio 6, 10 e 11. Nós podemos sentir a presença do Senhor, né, na leitura desses versículos. Mas eles tiveram que conquistar, né, a fio da espada. Então, a posse da terra estava baseada na submissão dos israelitas a Deus, segundo Josué 23, 9 a 13. E também na obediência de Josué às leis e os comandos de Deus. O quanto é importante nós não somente descansarmos, eu tenho uma promessa, mas toda a promessa, ela está condicionada, né, à obediência, tanto do povo como daquele que lidera o povo. O final do livro de Josué teria sido escrito por Eleazar, o segundo sumo sacerdote, filho de Arão e Finéias, neto de Arão. Completa o livro de Josué, narrando a morte do seu pai. Voltando a falar sobre, entrando então a falar sobre os livros de Juízes, os estudiosos nos relatam que Josué ele não deixou um sucessor, não é? Então, como é interessante, né? Como é importante nós procurar fazer discípulo, né? Ensinando as pessoas para que o dia que nós saia, nós possa deixar sucessores, porque às vezes a pessoa não ensina, né? Eu sempre digo, aquela pessoa que te corrige, aquela pessoa que às vezes te diz não, aquela pessoa que até é chata, é porque ela vê um potencial em você, então ela está investindo em você. Não é? Então, que você aprender com essa pessoa, com Deus, com o Espírito Santo, depois você vai utilizar isso na obra do Senhor. Não é? Agora, quando eu não ensino, quando eu só mostro quando eu só faço o meu trabalho mostrando para mim, puxando para mim, então eu não deixo sucessores, né? Eu não estou dizendo que esse é o caso de Josué, mas nós conhecemos pela história, né, pela Bíblia, que não tem relato de nenhum sucessor. Então, o povo não tendo um líder, né, digamos com pulso firme, uma pessoa que realmente se posicionasse, né, baseado na palavra do Senhor, então o povo começou a se afastar dos preceitos do Senhor. Então, eles começaram a entrar a desobediência. Irmãos, e é tão importante nós pensar isso, que quando entra a desobediência, vem atrás dela também, né, a idolatria. Por quê? Porque quando nós somos obedientes ao Senhor, quando nós observamos a sua palavra, quando nós temos ela como norma de vida, Deus ele está no centro, então ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor.
né? Então, a observância da palavra, nós nos mantermos cada dia afastados do mundo, resistindo à nossa carne, nos guardando da contaminação do mundo, né? Nós vamos, então, manter-nos, né? Deus no centro da nossa vida. Agora, quando a gente começa a afastar de Deus, automaticamente entra a idolatria, porque o ser humano não vive sem um Deus. Então, quando Deus não está no centro, eu vou idolatrar o meu eu vou idolatrar a minha posição, não é? Eu vou me calçar no meu conhecimento, e eu vou começar, então, né, entra aquela cegueira junto com a idolatria. Toda pessoa que ela é idólatra de alguma coisa, ela começa a ficar cega, né? Quando ela idolatra uma pessoa, ela fica cega, então ela não consegue ver as coisas à luz da palavra, mas é só através daquela pessoa. Então entrou a idolatria. Mais longe do Senhor, eles foram se aproximando do pecado, né? E o pecado também traz a miséria. Quando eu falo de miséria, eu falo da iniquidade, né? Não é o pecado natural que você peca porque é um ser humano, mas a iniquidade, né? Que é quando eu sei a verdade, mas eu escolho resistir à verdade. Tendo todo o conhecimento, eu escolho me voltar contra a verdade, contra Deus. Então foram 300 anos distante de Deus e oprimido pelos estrangeiros. Quando uma pessoa ela perde o temor do Senhor, ela se afasta de Deus, ela fica no seu formalismo, ela começa a não ter autoridade mais, não é? Então foi uma sequência. Nesse estudo nós aprendemos que Deus levantava um juiz, né? Então esse juiz agia na direção do Senhor, no temor do Senhor, e trazia um tempo novo para Israel, um tempo de bênção. Mas aí os seus filhos, né? Eles não ensinavam os seus filhos, eles não tinham aquele cuidado de ensinar a sua casa. Então os seus filhos traziam novamente a idolatria para Israel. Então foi 300 anos assim, né? Os pais fazendo um trabalho, né, que agradava ao Senhor, mas os filhos imaturos destruindo esse trabalho, desvirtuando Israel. Quanto nós devemos meditar nisso, né? E entender que nós precisamos ser líderes também dentro das nossas casas. Nosso primeiro ministério, né, é ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor Jesus. Porque às vezes a gente vê aquela preocupação de deixar o filho um herdeiro, não é? Mas não o sucessor. Quando eu quero deixar um herdeiro, então eu penso em coisas para beneficiar o meu filho. Então, às vezes, até eu sou precipitado em delegar algumas coisas para ele, né? Antes do tempo, para que ele possa ser beneficiado. Agora, quando eu penso em deixar um sucessor, se eu vivo no temor do Senhor, eu vou ensinar esse filho a temer ao Senhor, não é? Eu sempre digo que a gente tem que se preocupar não em criar crianças, como se vê tanto hoje, né? Mas em formar adultos. Eu sempre digo uma coisa: você quer conhecer o povo, né? Conheça o seu líder. Se o líder for espiritual, não é? O povo vai automaticamente tornar-se um povo espiritual. Ele vai levar o povo a ser espiritual. Se um líder for formalista, né? Sem unção, né? Ele vai tornar aquele povo, o povo vai ser um povo materialista, vai ser um povo que vai viver no secularismo, não é? Nós temos que sempre nos examinar, pegar a palavra e focar para nós, para ver como é que está sendo o nosso trabalho, que tipo de trabalho nós estamos fazendo. A resistência espiritual de um povo com respeito às coisas do mundo, ela depende muito da comida que esse povo come. Porque quando eu sirvo uma comida que tem substância, né, para os meus filhos, eles vão ficar fortes. Mas se eu servir aquela comida sempre, não administro ali o legume, as coisas saudáveis, eles vão ficar inchados, mas vão ficar sem força. Então, a pessoa que não vive na unção de Deus, ela começa a deixar entrar tudo que é coisa para dentro da igreja, para a sua vida, né? Porque ela não tem autoridade, porque ela não tem aquele alimento que a torna forte, né, para resistir. Então, quando nós administramos assim, mensagem de autoajuda, né? A teologia da prosperidade, o que nós vamos gerar? É um povo mimado, um povo inchado e um povo materialista. Me cercar, às vezes, né? A gente procura, né, se cercar de pessoas só aquelas pessoas que concordam com tudo que eu digo. Então, quando eu me cerco só de pessoas que concordam com tudo que eu digo, eu não terei conselheiros, mas eu terei súditos, não é? Quando eu formo uma equipe para trabalhar e eu só pego pessoas porque tem um DR na frente, por causa do seu grau de instrução, por causa do seu dinheiro, eu estou formando uma equipe técnica, mas eu não estou organizando o ministério. Agora, quando eu quero organizar, quando eu quero ser usado por Deus, eu devo ir para a oração.
não é? E procurar ver, né, pessoas onde Deus colocou aquele potencial, aquele que Deus chamou, que muitas vezes dos mais improváveis, né? Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que do meio dos mais improváveis, Deus levantou, né? Servos com quem Ele pôde contar. A gente tem que se preocupar muito hoje, né, com o culto. Nós somos professores, nós estamos ensinando, né? Então um dia Deus vai cobrar de nós. Se nós formos frouxos, se nós formos humanistas, né? O que tipo de aluno nós vamos formar? Devemos pensar, né? Que tipo de culto nós estamos oferecendo ao Senhor? Porque o culto antropocêntrico, Deus sai do centro. O culto que é feito para agradar as pessoas, né? Ai, tem que agradar esse grupo, tem que agradar aquela pessoa. Quando eu vivo em função de agradar pessoas, quando o meu culto ele é antropocêntrico, é um grupo de pessoas que faz aquele show e a igreja fica ali inerte como uma plateia, né? Que não participa. Então tem alguém que fica inerte, tem alguém que não participa, e tem alguém que apresenta aquele show, muitas vezes sem unção, sem oração, sem consagração. O que acontece com isso? Né? Deus não está no centro. Se Deus não está no centro, nós já dissemos, entra a idolatria. Né? E quando entra a idolatria, entra a feitiçaria. O que é a feitiçaria? A feitiçaria é maquinação e encantamento. Quando eu ocupo um lugar sem o temor de Deus, apenas porque eu estou visando aquele status, então eu entro para aquele lugar sem temor. Então eu faço qualquer coisa para me manter ali. Não é? Então eu vou usar muitas vezes, né, de meios, de formas que não agradam ao Senhor, eu vou oprimir, não é? Eu vou trazer regalias para alguém. Então, muitas vezes eu vou ser levado por essa feitiçaria, por pessoas que vão me encantar com a sua voz, com o seu talento, com o seu dom, mas que não têm caráter cristão, não é? A feitiçaria, ela é maquinação, é quando eu maquino contra o meu próximo, né? Disse alguma coisa que tocou na minha carne, que tocou no meu eu, que tocou em alguém que está nos meus privilegiados, então eu já maquino mal contra aquela pessoa. Né? Então, quando existe o culto babilônico, esse falso adoração, esse falso louvor, ele abre precedentes para a feitiçaria. E as coisas do mal, elas não vêm sozinhas, né? Ela vai entrando, né? E uma vai trazendo a outra. Já vem a imoralidade, já vem a lascívia, já vem a falta de disciplina cristã e, claro, a falta de Deus, não é? Então, diz que no tempo de Juízes não havia profetas regulares e não havia inspiração das Escrituras, não é? Porque quando a Bíblia diz, né, que não se tapa a boca do boi que debulha e nem se esmaga a cana que fumega. Então, quando nós reprimimos o Espírito Santo de Deus, né, nós ficamos sem ter quem nos advirta, né, quem nos mostre, né, a nossa situação. Então, a segunda onda de inspiração veio no tempo de Ana e Samuel. 1 Samuel 3:10 volta a inspiração das Escrituras, né? Quando Ana, né, ela chega ali e vê o estado que está o templo, né? Então, a gente deve pensar sempre assim, não pensar só na minha situação, mas sempre olhar para as coisas de Deus com o olhar de um todo, né? A gente não deve pensar só na gente. Ana chegou ali com uma necessidade, mas ela, como uma mulher espiritual, ela viu a necessidade de ter um homem de Deus ali que realmente tivesse temor do Senhor, que colocasse a sua casa em ordem, né? Então ela começou a chorar ali por um filho e Deus lhe deu Samuel. Então ali foi a segunda onda de inspiração. Os estudiosos afirmam que Josué escreveu Juízes, também o livro de Ruth. O livro de Ruth não se enquadra no grupo dos livros da lei, nem dos profetas. É chamado no grupo dos escritos, que são lidos nas festividades do povo de Israel. Nós vamos estar falando isso depois. Ruth é lida na festa dos Pentecostes, festa das semanas que tem o início na colheita e do trigo e da cevada. Eu estou atropelando um pouquinho, correndo um pouco por causa do tempo, tá, irmãos? O livro de Samuel relata o final de Juízes e começa a monarquia. Até aqui está em ordem cronológica. O livro de Samuel teve dois escritores. Segundo 1 Crônicas 29 e 29, também escreveram o livro de Samuel, Natã e Gade. Era o livro de Samuel na Septuaginta, né? Então ele ficou primeiro e segundo Samuel. Esses livros mostram a fidelidade de Deus e a infidelidade do ser humano. Eli fazendo vista grossa, né, os filhos, que os filhos faziam, né? Os filhos de Eli faziam vandalismo na casa do Senhor. Eles iam além do que eles podiam. Eles
eles ameaçavam o povo, eles oprimiam, eles eram ríspidos, viviam na imoralidade, né? Inclusive dentro do templo. E quando não há ordem, não há temor, não há santificação, e o Senhor se afasta, né? Então o povo enfraquece. E alguém fica feliz porque gosta disso, e alguém fica oprimido, judiado, né? Então, nós vimos uma vida exemplar de Samuel. Então, Samuel teve toda aquela. Nós não temos tempo para falar sobre Samuel, mas todos conhecem, né? Que ele teve aquela vida exemplar, foi um servo de Deus, um juiz, um sacerdote, um profeta, muito usado nas mãos do Senhor, usado na restauração espiritual. Mas, infelizmente, ele também não ensinou os seus filhos no temor do Senhor, né? Aquele amor humano, né? Eu sempre digo que o nosso amor ele tem que passar pelo crivo da palavra do Senhor, né? Porque o amor humano ele é falho. Então ele querendo privilegiar, né, o seu filho, colocando os filhos deles como juízes, né? Então eles colocaram a, as coisas, né, de uma forma errada. Eles não estavam imaturos, quem sabe tinham uma grande chamada, um grande talento, mas eles eram imaturos, não é? E isso entristecia o povo, isso trazia prejuízos para o povo, não é? E então eles começaram a clamar a Deus, né? Eles queriam então um rei, né? E aí o que aconteceu? Deus escolhe então Saul, né? E Saul, ele, enquanto ele obedeceu a Deus também, né? Ele fez um trabalho lindo, né? E o povo de Israel era vitorioso, mas depois Saul se ensoberbece, né? Como é triste, né? Como nós temos que cuidar, né? Não importa quantas profecias boas nós tivemos, não importa a nossa árvore genealógica, não importa o grau, né, de instrução ou o cargo elevado que temos, a gente tem que cuidar muito da soberba, porque todo ser humano, né, ele está sujeito. Eu sempre digo, se a soberba fez o rebuliço lá no céu, né, o que não fará aqui na terra? E o quanto é perigoso, né, quando a pessoa se deslumbra, né, com uma função, com um cargo, né, e ela se ensoberbece, e ela cai numa cegueira que muitas vezes ela não consegue ver a situação que está, né? E quando ela fecha, então, seus ouvidos para a voz de Deus, né, só quer ouvir o que beneficia, então piorou a coisa ainda, né? Então a Bíblia diz que o próprio Samuel, né, Deus já estava triste com Saul e ele tinha pena, né? Ele tinha pena, né? Olha de novo o humanismo, olha o perigo do humanismo, né? Na família, na igreja, na obra do Senhor. Até que Deus disse, até quanto vai ter pena de Saul, né? Então, Deus levanta Davi e o povo, né, se fortalece. Em Davi, a promessa messiânica, o livro de Samuel termina com a morte de Davi. Então, Salomão, nós vimos, né, em Salomão a segunda onda de inspiração, né? Ele escreve Provérbios, Eclesiastes, Cantares, os livros poéticos e os livros sapienciais. Então, Davi, aqui é a terceira, né? É a terceira onda de inspiração. Então, Davi, ele ele escreve salmos, mas também não é só salmos. Tanto o livro de Provérbios como de Salmos, Provérbios não foi só Salomão que escreveu. Salmos também não foi só Davi. Tem outros como Asaf, né, Jedutum, Emã. Então, a gente às vezes pensa que foi só Davi que escreveu, né? Então, quando fala em poéticos, nós já sabemos o que é, né, o conceito de poesia. E os sapienciais é porque eles trazem, né, a sabedoria de Deus. Então, Salomão, ele também ele cai na idolatria e cessa a inspiração das escrituras. Então vimos a quarta onda de inspiração nos dias do rei Ezequias, mas também, né, passa e vem a apostasia, o baalismo, né, o reino do norte, tem os seus reflexos também no reino do sul. Então nós às vezes as pessoas falam muito do reino do norte, reino do sul, e a gente precisa entender um pouco, né, lembrar um pouquinho, né. Salomão, ele foi aquele homem que Deus levantou, não é? E ele orou com sabedoria, e ele recebeu sabedoria, e Deus estava com ele, né? Mas Salomão, a Bíblia diz que o que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Um grande perigo é nós amar o status, amar a posição, amar o dinheiro, né? E, então, Salomão, ele tinha aquele reino próspero, mas apesar de tudo que Deus fez e deu para ele, a ganância, né, foi superando. Ele começou a fazer alianças, a ter muitos casamentos, se é que posso falar assim. Cada uma dessas mulheres trazia para o seu reino a idolatria, né? Trazia para o seu reino os costumes da sua terra, né? E aí isso aí foi contaminando. Então foi um ponto que Deus desagradou de Salomão, né?
Deus se entristeceu com aquilo ali. Então, a Bíblia diz que o profeta Aías encontrou na estrada Jeroboão e mandou que Jeroboão rasgasse as suas vestes em 10 partes. E disse, olha, essas 10 partes simbolizam as 10 tribos de Israel. Né? Assim como eu partia a tua roupa, eu vou partir Israel. Vai ficar 10 tribos contigo. Só não vou tirar todo da mão, né, de Davi por causa da promessa, né, que eu fiz com Davi. Não vou tirar todo da sua linhagem. E aí o que acontece? Né? Então, a Davi, Salomão, ele morre, né? E aí ele coloca, né, o seu filho, né, Roboão, como rei. Então eles colocam no Roboão se coloca ali como rei, né? E aí a Bíblia fala em 2 Crônicas, né, que o povo ele foi ter com Roboão, que era o filho de Salomão. Olha, uma das formas que Salomão usou para enriquecer também foi colocando tributos muito pesados do povo, né? Foi apertando o povo financeiramente, foi só olhando para o dinheiro, para as finanças, outro perigo, né? E começou a oprimir o povo para que tivesse toda aquela glória, aquela pompa, né? Então o povo, né, como teve aquela sabedoria, né? Porque o sábio, ele não fica falando para os outros, ele ora ao Senhor, ele entrega para Deus a questão. E se tiver que falar, ele fala para a pessoa, né? Com temor, com reverência, procurando a hora certa, a inspiração de Deus. Então eles foram, né? Se organizaram e foram até Roboão. Olha tu, né? Maneira com nós aí, né? Diminui os tributos. Aí o teu pai nos colocou em cargos pesados, serviços pesados, tributos altos demais. E aí eles que, segundo quando que dizem, que ele foi até os anciões, né? Conversar com aqueles homens, né? De idade, de experiência, de maturidade, né? E eles disseram, olha, tu ameniza, tu baixa então esses tributos, tu não seja tão carrasco com o povo, né? E que tu vai ganhar eles, tu vai conquistar eles, trata eles, né, dessa forma. Mas aí ele foi, diz em 2 Crônica, dizia os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, assim dirás a esse povo que te falou, teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim falarás, o meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. E 2 Crônicas 10 e 11 está relatado. Se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então ele convocou o povo ali, disse, ó, daqui 3 dias estejam aqui. Ali estava o povo e ele passou então. Não o que os anciões disseram, mas o que os adolescentes, os jovens, né, na sua imaturidade, lhe aconselharam, né? Olha o perigo, né? Quando nós não temos conselheiros, quando nos reunimos, né, de pessoas imaturas, de pessoas que estão naquela coisa do agrado, né? Eu agrado você para ter benefício, você me agrada para ter benefício. Isso é uma obra do homem, né? Mas não é a obra de Deus. Então, ele enviou, né? Depois que deu a resposta, ele enviou Adorão, que era o superintendente dos trabalhos forçados. E aí o povo se revoltou, né? E apedrejou ele. Apedrejou ele. E então ficou Roboão, ficou então reinando, né? Então ali dividiu-se. O reino do sul chamou-se Judá, teve 2 tribos, Judá e Benjamim, e muitos de Efraim, Manassés e Simeão também uniram-se a Judá. Segundo Crônicas 15, 9 e 2 Crônicas 34, 1, 13 e 6. E a capital continuou sendo Jerusalém, né? O reino do reino de Judá continuou tendo a capital como Jerusalém, e ele durou 400 anos. Teve 19 reis da linhagem de Davi. Durou um pouco mais de 100 anos após o cativeiro do Reino do Norte. A religião oficial era o culto a Deus, mas afundou-se tanto na impiedade, inclusive no baalismo e práticas cananeias, e foi parar no cativeiro. Procedeu pior do que o Reino do Norte. Veja que o culto a Baal, né, e Astarote, Baal era aquele que eles invocavam para ganhar as guerras, para ter riquezas, era o Deus da barganha, o Deus da competição, né, o Deus da guerra, não é? E Astarote era o Deus da sensualidade, o Deus da imoralidade. Nesses cultos havia lascívia, né? Havia atos explícitos, íntimos, e também os rituais cananeus, que existia inclusive sacrifício de crianças, né? Diz que eles até tinham aquela prática de queimar as crianças, né?
Então, na fogueira de Moloque, que era aquele bezerro, né? E era oco, então eles botavam fogo. Então, nós temos visto tudo isso hoje, né? Hoje nós temos visto, né, esses rituais pagãos, quantas crianças hoje estão sendo queimadas, tanto sendo violadas na sua infância, tanto sendo assassinadas, como também, né, a erotização de crianças, né? Crianças hoje que já são ensinadas, não é, a se colocarem contra Deus, achando que Deus ele não fez certo, Deus errou com elas, não é? Então, muitas vezes, desde pequena, a criança já é aliciada para esse caminho. Quanto nós devemos ter cuidado, né, com os nossos filhos, né, ensinar a eles, né, que o nosso Deus ele não erra, ele nunca errou. Olha Deus. Então, assim, queridos, então eles tiveram os seus bons reis foram três: Ezequias, Josias e Joás. E a pior, né, foi a satânica Atalia, filha de Acabe. O reino de Judá foi levado cativo para a Babilônia em 3 levas. Em 606 a.C., Nabucodonosor, segundo rei do Império Babilônico, subjugou Jeoaquim, rei de Judá. E levou cativo, então, Daniel, em segundo Daniel 11, 3 e 6. E na contagem dos 70 anos de exílio começou nessa data. E então depois em 597 a.C., Nabucodonosor volta e leva 10.000 judeus. E entre os príncipes e oficiais e líderes, ele leva também o profeta Ezequiel. Então, o quanto Deus é zeloso, até quando ele trata conosco, ele cuida de nós, né, de uma forma tão linda, porque na primeira leva, apesar de todas as maldades, né, eles levam Daniel, né, eles preservam a vida dele, dos seus amigos. E então os historiadores, os estudiosos dizem que certamente Daniel foi responsável por retardar as outras invasões, né? Porque ele fazia parte, né, daqueles conselheiros, né? Então ele ali ele tinha o respeito, ele conquistou o respeito daquelas pessoas. E na segunda leva eles levam Ezequiel, né, como sacerdote também. Eu creio que ele estava ali com o povo, né, lembrando as promessas de Deus, trabalhando, né, para que eles não desfalecessem, né, nas promessas do Senhor. Em 596 a.C., Nabucodonosor volta e leva 10.000 judeus. Aí eu já li isso aqui, né? Em 587 a.C., as tropas de Nabucodonosor voltam após 18 meses de cerco. Eles rompem os muros, incendeiam o templo e levam, inclusive, os utensílios do templo. Coisa importante nós saber, né, que Satanás ele não tem raiva somente das pessoas, de nós, mas também dos utensílios do templo. O quanto Deus se vale, né, desse espaço físico, né? Quanto essa liturgia, as coisas de Deus, a organização, ela deve ser observada na santificação, no temor, na busca da unção do Senhor, não é? No respeito às coisas que Deus fez, que Deus faz, aos homens e mulheres de Deus que nos antecederam, né? Então, muitas vezes, né, a gente hoje vê um desrespeito nesse sentido, né? Às vezes a pessoa, em vez de buscar ao Senhor, de se humilhar, né, de consultar aqueles que têm um pensamento mais ponderado, né, mais centrado, mais maduro. As pessoas acham, às vezes, que com efeitos especiais, efeitos visuais, tirando isso, mudando aquilo, né, esse negócio, esse culto falso, né, essa falsa adoração, às vezes grupos levados a uma emoção, mas eu sempre digo que o avivamento a pessoa não faz, é Deus que nos aviva pelo seu Espírito Santo, e ele vem do conhecimento da Bíblia, da oração, da busca, da união, não é? É um trabalho, né, muito minucioso que nós precisamos, né, pensar nisso. Então a divisão do Reino do Norte também, a divisão do Reino do Norte chamou-se Israel e teve 10 tribos. Também caiu na idolatria, no culto ao bezerro, né? O culto ao bezerro, o culto à carne, o culto ao dinheiro, o culto à finança, né? E Jeroboão, então, ele importou esse culto do Egito. Como nós hoje temos visto, né, o mundo hoje aí, né, no seu materialismo, no seu amor ao dinheiro, no seu faz qualquer coisa para tirar proveito. E muitas vezes nós importamos do mundo muitas coisas, né, e elas vêm corroendo-nos, tirando, né, a nossa verdadeira identidade. E nós precisamos orar sobre isso. Então ele afundou, né, no balaísmo, né? E que ele é um culto, inclusive, indecente e desumano.
Os profetas Elias e Eliseu, auxiliados pelo rei Jeú, comandaram a batalha contra esses cultos idólatras. Teve como capital, o Reino do Norte teve como capital Siquém, Penuel e Tirza. E no reinado de Onri, sua capital era Samaria. Em 734, começou a ser levado cativo para a Síria. O reino de Israel durou 250 anos, teve 19 reis, o último foi Oséias. O melhor foi Jorão, ele quebrou a estátua de Baal. Olha que trabalho interessante, né? Olha que difícil, quebrar a estátua de Baal. Mas, infelizmente, também, ele depois caiu na adoração do bezerro. A idolatria é algo muito sério, uma coisa espiritual muito séria, que nós temos que orar ao Senhor nos nossos dias, né? Para que o Senhor, ele peleje no nosso meio, né? Termos a visão de Deus, o temor de Deus. Sermos vigilantes, né? Então, nenhum procurou levar o povo a Deus, esses reis, né? Nenhum procurar. Nós vimos aquele exemplo, né, de Acabe, né, e Jezabel, aquela mulher que ela tinha as costas, né, como diz, as costas largas, né? Ela já vinha de uma família famosa, um pai, né, idólatra que a protegia, ela tinha todo aquele nome, aquela ascensão, né? Como é perigoso quando nós misturamos isso, né? Isso não é autoridade de Deus, né? Isso é autoridade humana. Então, Acabe atrás ali para o reino de Israel e ela faz aquele estrago ali, né? Trazendo, né, o seu egoísmo, o seu egocentrismo, querendo tudo para ela, né, a qualquer custo, sem pensar, e que estava machucando, que estava pisando, que estava oprimindo, né? E é claro que as coisas não vêm sozinha. Ela trouxe também a imoralidade, né? Ela trouxe tantos prejuízos para a vida moral de Israel. Então, eu falei para vocês que eu ia falar sobre os livros, né? Sobre os livros chamados, os grupos dos escritos, e eles são 4. Primeiro, Eclesiastes, né? Que ele é o livro da sabedoria, e ele é lido na festa das cabanas. Então, eles fazem a festa das cabanas, então eles ficam semanas morando em cabanas, para lembrar, né? Que essa vida aqui é passageira, que nós somos peregrinos aqui, não é? E que aqui tudo é vaidade. Então, nessa festa é lido o livro de Eclesiastes. E já o livro de Cantares, ele é lido na primavera, porque o livro de Cantares fala de renascimento da natureza. Então, a beleza, o livro de Cantares, ele fala, traz a beleza do amor conjugal, que reflete o amor de Deus, não é? Com Israel, e também o amor de Cristo pela sua igreja. Então, o livro de Ruth é lido na festa do Pentecoste, e o livro de Esther é lido na festa do Purim, na festa da colheita. E eu queria falar também um pouquinho sobre a Septuaginta, porque eu falei em Septuaginta, de repente, alguém também pode não é? Algum aluno. Então, a Septuaginta, conta-se que um monarca egípcio, por proposta de seu bibliotecário, Demétrio e Falero, ele solicitou ao sacerdote judaico Eleazar que ele enviasse sacerdotes versados nas Sagradas Escrituras para fazer uma versão de todos aqueles livros, né, que nós mencionamos, que eles eram sendo guardados, né, aqueles rolos do Antigo Testamento, para que fazer uma versão, né, para colocar, para enriquecer a sua biblioteca em Alexandria. Então, o sumo sacerdote mandou 72 eruditos, 6 de cada tribo, que em 72 dias passaram todo aquele livro para o grego. Então, essa obra foi chamada de a Septuaginta, que era a Bíblia do Antigo Testamento. Amém? Então, eu quero encerrar, queridos, lendo o último versículo da conclusão da nossa lição, que diz assim: essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Provérbios 17, 22. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, desejar que cada professor, que cada aluno seja abençoado por Deus. Vamos orar então? Nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, e nós nessa oportunidade queremos te louvar pela tua palavra, que ela é poderosa. E junto com os pastores, os coordenadores, os professores, nós queremos estar orando agora, invocando a tua sabedoria, a tua graça, a tua união, a tua humildade sobre as nossas vidas,
para que a tua palavra ela tenha livre acesso em nosso meio, papai querido, e que vidas sejam transformadas, que nós não sejamos somente ensinadores, somente ouvintes, mas que sejamos praticantes, que o Senhor venha nos renovar. Nós queremos e buscamos o renovo do Senhor. Nós cremos que nosso Deus é o Deus que batiza no Espírito Santo, é o Deus que renova, é o Deus que dá sabedoria para nós conhecer, para nós ensinar e para nós viver. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe.